Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre campo magnético. Vamos dar início aí a esse assunto, que é bastante complexo, aliás. Né? O magnetismo ele sempre despertou muita curiosidade, desde da época que começaram a descobrir as propriedades e pensar sobre as propriedades dos ímãs, por exemplo, né? Acreditava-se que o ímã tinha um fluido invisível dentro dele que pudesse fazer essa atração aí do ferro e tudo mais. Bom, mas de maneira geral, como eu falei, é complexo, mas a gente pode pensar aqui de início que o magnetismo ele é uma consequência do movimento de elétrons no interior do ímã, ok? Bom, então para começar aí a introduzir esse assunto, vamos pensar aqui nessa questão. Eu coloquei Q em repouso. O que isso quer dizer, né? Q em repouso, as cargas em repouso, né? Como a gente já viu em outras aulas, a carga em repouso ela gera, né, em torno de si ali um efeito, um campo elétrico. Então, cargas em repouso têm aí um efeito elétrico. E aí o que aconteceu? Descobriram que cargas em movimento, além do efeito elétrico, tinha também um efeito magnético, tá? Então, como eu falei, o magnetismo aí é uma consequência do movimento de elétrons no interior do ímã. Então, cargas em movimento geram um outro efeito, que é o efeito magnético, é isso que descobriram experimentalmente. Gera esse efeito magnético além do efeito elétrico, ok? E aí o que aconteceu? Os campos que eram separados da eletricidade e do magnetismo, eles se fundiram e viram uma coisa só, um estudo só, tá? Virou o eletromagnetismo, tudo bem? Então, cargas em repouso tem um efeito elétrico lá, né? Aquela questão de atração e repulsão. E a carga em movimento, então, vai se somar esse efeito elétrico, um efeito magnético que a gente vai estudar aí daqui para frente, ok? Para começar, então, vamos falar das propriedades dos ímãs, tá? Os ímãs, eles têm a primeira propriedade deles é de atrair ferros e não atrair outros metais, tá? Eles atraem os ferros só. Outra propriedade também é de magnetizar um outro ferro. Só que o ferro, né? O ferro ele é um material que a gente chama de ferro magnético. Ele tem a capacidade de se magnetizar, mas só, eu vou mostrar para vocês depois, que é o que a gente vai falar de ímãs temporários, né? Que não são ímãs permanentes. Eles se magnetizam enquanto tem ali um outro ímã externo gerando um campo magnético ali em torno dele, ok? Então, o ímã também tem essa propriedade de conseguir, né? Como se fosse dá um poder de atração a um ferro, ok? Essa ideia de magnetizar é como se o ímã pudesse transmitir esse poder de atração a um ferro, tudo bem? A terceira propriedade aqui dos ímãs é a de atração e repulsão entre os polos. Então, da mesma maneira que a gente tem cargas positivas e negativas, aqui no ímã a gente tem o que a gente chama de polos, tá? E a gente tem o polo sul e o polo norte. Os polos de mesmo nome, eles se repelem, e os polos de nomes contrários, eles se atraem. Mesma ideia lá das cargas, tudo bem? Outra coisa, dentro dessa ideia aqui dos polos, existe o que a gente chama de inseparabilidade dos polos. O que isso quer dizer? Se eu divido um ímã no meio, não vai acontecer de eu ter um outro ímã com polo só norte e o outro polo só sul. Pelo contrário, quando eu divido um ímã no meio, é como se surgisse um outro ímã ali, de novo, com os dois polos, tudo bem? Então, mesmo se eu dividir aqui bem no meio dos polos, eu não vou obter um ímã de polo só norte e um ímã de polo só sul. Não, eu vou ter uma formação de outros dois ímãs com polo norte e polo sul. Geralmente, né, o polo norte ele é representado em vermelhinho, assim, como eu coloquei aqui. E se a gente for olhar a bússola, ela indica para a gente, né, o sentido aqui dessa agulha da bússola, ela indica para a gente a direção do nosso campo magnético, e o lado norte, né, o que aponta, o sentido aqui do norte é o sentido que a gente coloca como sentido do campo, tá bom? Então, o norte sempre vai apontar para onde esse campo magnético tá orientado, ok? Então, o que acontece? Se a gente pensar numa bússola em diversos... Por exemplo, a gente tem um ímã aqui. Se a gente posicionar uma bússola em diversos pontos ao redor desse ímã, é possível a gente fazer um mapeamento de como que se dá as linhas de campo magnético em torno de um ímã. E aí, quando fizeram isso experimentalmente, perceberam que, por exemplo, colocando aqui, né, em volta várias bússolazinhas, toda vez o ímã, a parte do polo positivo, não, do polo norte, né, desculpa, o polo norte ele ia indicando tal, de maneira que, fazendo esse mapeamento, eles
identificaram que essas linhas de campo magnético, elas se afastam do norte e se aproximam do sul, ou seja, sai do norte e entra no sul. As linhas de campo são todas assim, tem várias linhas aqui, eu desenhei poucas, né, mas são várias linhas de campo, e aí eles conseguiram fazer esse mapeamento de como as linhas de campo são, através dessas bússolas posicionadas aí ao redor do ímã, certo? Dentro disso, um caso interessante, né? Na verdade, existem vários formatos de ímã, pode ser assim, retangularzinho, né? Um prisma, pode ser cilíndrico, e aí tem aquele famoso formato de U também, que vocês já devem ter visto em algum lugar. E aqui o caso, é um caso especial assim, de como as linhas de campo são, né? As linhas de campo elas são uniformes aqui entre essas duas partes aqui, mas aqui no meio, né, elas são linhas retilíneas aqui, uniformes, mas aqui na pontinha desse ímã em formato de U, as linhas de campo elas fazem essa curva, ok? Beleza. Dito isso, vou falar para vocês rapidinho só sobre o experimento que a galera fez na época do ímã aproximado à limalha de ferro. A limalha de ferro é como se fossem pedacinhos, né? É como se fosse um ferro em formato de pó, assim, um pozinho de ferro, tá? O que aconteceu? Eles aproximaram um ímã perto dessa limalha de ferro. Eles perceberam que essa limalha ela se comporta como um ímã na presença desse ímã, tá? Desse campo aí que o ímã gera. Então, essa limalha, o ferro, né, no geral, ele se comporta, como eu falei, ele é um material ferromagnético. A limalha de ferro ela se comporta como de acordo com o campo magnético ali do ímã, tá? E aí o que acontece? Além de ser ferromagnética, essas limalhas de ferro, elas são muito levinhas, né? Então elas conseguem se direcionar e se ajustar de maneira a apontar também na direção do campo magnético aí gerado pelo ímã externo, tudo bem? Agora a gente vai falar dos tipos de ímãs. Existem os ímãs permanentes e os ímãs temporários. Os ímãs permanentes, eles são feitos, né, colocando um aço temperado durante esse processo de produzir esse aço temperado, é um aço que ele é resfriado rapidamente, e aí esse aço ele adquire uma dureza e uma resistência mecânica, né, que vai aí gerar essa imantação permanente, essa ideia de ter uma magnetização ali permanente, tudo bem? Já os ímãs temporários, eles são de ferro puro, e esses ímãs eles são formados de que maneira? A temperatura desse material ela sobe muito, e aí eles resfriam depois lentamente, e aí acontece desse material ter uma imantação ali temporária, tá? Então, são materiais que têm a capacidade de se magnetizar, só que apenas na presença de um outro, né, de um ímã externo, que vai gerar um campo magnético aí que não está vindo desse ímã temporário, através de um ímã permanente, que um ímã temporário consegue aí estar imantado, estar magnetizado, tudo bem? Então, quando esse ímã, né, esse campo magnético externo aí não está mais presente, o ímã temporário ele perde a imantação, ok? Agora, acerca do campo magnético da Terra, a gente tem alguns nomes, tipo norte geográfico e sul geográfico. E o norte geográfico, eu vou tentar explicar para vocês. É basicamente assim, a Terra, ela produz um grande campo magnético, como se a Terra fosse um grande ímã, tá? E o que acontece? Como o polo norte da agulha da bússola lá que eu mostrei para vocês, ela aponta para o norte geográfico, né, como a gente chama aqui, o ímã produzido, né, entre aspas, o ímã produzido pela Terra, ela tem o polo sul magnético justo no norte geográfico, tá? E o que acontece? Então, a bússola, ela está apontando, né, a parte vermelhinha lá, ela está apontando para o norte, que a gente chama norte geográfico, mas isso, na verdade, é o sul magnético da Terra, tá? É o polo sul magnético da Terra. Da mesma forma, né, o contrário aqui, o sul geográfico, quando tem a bússola lá apontando para o sul geográfico, a parte que não é a vermelhinha, né, essa partezinha aqui aponta para o sul geográfico da Terra. Mas se a gente for pensar no grande ímã que existe na Terra, esse ímã, esse sul geográfico,
que é apontado pela bússola, na verdade ele está representando o norte magnético da Terra. Tudo bem? E aí, para finalizar, né, quando eu falei lá no começo que agora o estudo, na verdade, não é mais sobre só o magnetismo, hoje em dia é uma área só, o eletromagnetismo, porque eles descobriram que cargas elétricas, como eu falei no começo, cargas elétricas em movimento geravam aí um campo magnético. Então a gente tem aqui, nesse exemplo que eu coloquei nesse desenho, aqui a gente tem um fio retilíneo, tá? E esse fio ele vai ser percorrido por uma corrente elétrica, ele é um condutor retilíneo aqui, ok? E esse campo, esse fio aqui, percorrido por uma corrente elétrica, lembrando que corrente elétrica justamente traz essa ideia de cargas em movimento, essa corrente elétrica percorrendo esse condutor retilíneo vai gerar, então, um campo magnético, tá? Se a gente posicionar, então, uma bússola próximo a esse fio condutor, a gente vai ver que essa bússola vai sofrer ação de algum campo magnético quando tem essa corrente aqui passando pelo fio, tudo bem? E aí vem a ideia de todo o eletromagnetismo, que é cargas elétricas em movimento, né? A corrente elétrica gera um campo magnético, tá? E aí a orientação desse campo é dada pela regra da mão direita. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Inclusive, vou até escrever aqui para não ficar para trás essa ideia. A regra da mão direita é para a gente conseguir descobrir a orientação. Vou escrever aqui, ó. Regra da mão direita. O que é essa regra da mão direita? Eu vou pegar a minha mão direita aqui, o meu dedão ele vai apontar para o sentido da corrente. Então, minha corrente aqui, nesse caso desse fio, está para cima. E o que acontece? A corrente, então, está sendo apontada aqui pelo dedão. E aí, o meu campo vai ser dado pela orientação da minha mão aqui, ó. Então, quando a corrente está para cima, o meu campo, ó, tá assim, tá? Agora, vamos pensar na mesma mão direita, com a corrente sendo para baixo. Se a corrente estivesse para baixo, o meu campo, ó, seria no outro sentido, certo? Então, a orientação do campo magnético aí, ela pode ser dada, a gente pode identificar essa orientação através da regra da mão direita, aí, quando a gente tem um fio retilíneo percorrido aí por uma corrente, tá? Então, é só você apontar o seu dedão para o sentido da corrente e ver para que lado, né, aponta o campo magnético. Tudo bem? Bom, isso foi, né, essa aula de hoje foi mais uma introdução aí da parte do eletromagnetismo. A gente vai continuar vendo isso mais para frente. E por hoje é só. Muito obrigada pela atenção.